continuando nessa coisa da liderança, me ocorreu várias outras coisas. Na Microsoft eu aprendi muito a importância do propósito e da disciplina de execução, né, também. Então, parece antagônico com você moldar a posição, mas não é. Acho que é um misto de governança com criatividade e flexibilidade, eu acho que é o ideal. Então, você precisa criar um propósito para a sua área, por que existimos, por que fazemos, as pessoas precisam de propósito. Esse propósito serve para prescrever mais ou menos qual o propósito de cada indivíduo. As pessoas precisam saber explicar isso para eles mesmos, né? E aquilo a gente precisa medir. Precisa ter um KPI simples, alguma coisa que você meça para entender se estamos na direção certa, errada e ajustar. Isso eu aprendi na Microsoft. A Microsoft é uma empresa, pelo menos na minha época, era um rei do Balance Scorecard, era um rei do scorecard. Tudo era medido. E não é à toa que eles têm o poder de execução que eles têm e são ainda a maior empresa do mundo, né? Porque eles medem tudo, deu errado, mede outra coisa, refaz, muda de rumo, está sempre tudo medido, do nível alto até o indivíduo. É impressionante. Eu acho que isso é importante também, né? É um misto de um ambiente mais solto, que permite a colaboração, porta aberta, desafios, mas também com propósitos claros e medidas importantes. Então, o lado da disciplina e o lado E foge do humano. achismo, né? É, Você realmente entende aquela métrica e sabe no que você vai trabalhar para mudar. sim. Quando a gente está solto, eu poderia viajar para a Bahia Exato. e quantos peixes? O que eu Exato. quero fazer? Como, né? Então, Exato. você sai desse achismo. Esse é o famoso data-driven, né? É ser direcionado à informação. É isso. Precisa. Sem excesso também. Lá também descobri, quando você cria uma organização orientada demais a KPIs. Primeiro que tem KPIs que são falsos, né? Que a gente chama de watermelon, são melancias, são verde por dentro, às vezes vermelho por dentro. É verde por fora, vermelho por dentro. Você está medindo uma coisa errada e a pessoa foca em fazer a medida e não a coisa certa, né? Então, eu lembro lá, enfim, não vou falar exemplos, senão eu vou entregar aqui. Sim. Mas é muito fácil, às vezes, você manipular a métrica e não está fazendo a coisa certa. E excesso de métricas cria competitividade também. Então, você precisa ter um balanço. Porque senão eu quero matar você porque eu vou ser mais reconhecido se a minha métrica der mais certa, etc. E eu não vou colaborar com você. Então, é uma arte. Sim. Mesmo que você meça, mas tem que ter uma gestão de pessoas e de publicidade desses números que seja controlada, né? E objetivos coletivos. Métricas coletivas. Que permitam ou que aumentem a necessidade de colaboração, etc. Ao invés de coisas muito individuais. E Paulinho, você nessa tua evolução de carreira, você se viu numa posição de liderança ou você se descobriu um líder? Cara, porque isso é meio que inato de algumas pessoas, né? E quando você se vê, você já está liderando sem que alguém te coloque num lugar de liderança. Como foi isso no teu caso? Então, eu nunca pensei nisso, né? Foi meio sem querer também, né? No começo da carreira, eu estava na Price, aí a Price implantava esse RP chamava BAN, que era um precursor aí dos RPs, junto com o SAP. E a BAN veio para o Brasil e contratou a garotada lá que tocava a prática da Price e a gente criou a BAN aqui no Brasil. E a BAN eram 5 pessoas, aí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, eu virei gerente das áreas de pós-vendas lá, de treinamento, suporte, consultoria, na raça, né? Porque precisou, porque a gente cresceu. Começou a dar certo, a gente começou a fazer projetos grandes, empresas grandes, deu certo. E aí me promoveram para fazer isso para a América Latina. Fui morar fora do país, em Miami, né? Que é mais ou menos a América Latina. E viajava pela América Latina. Miami é Brasil. Miami é Brasil. É Cuba, né? Mais ou menos. A cultura cubana prevalece sobre a brasileira. É incrível. Pelo menos na época que eu morei lá. A cultura cubana é muito forte. É muito forte. Ganha da brasileira. Eu acho que Miami devia ser reconhecido como o 24º estado brasileiro. Perfeito. Orlando também. Aí a gente já coloca... Mas aí vai dar briga com Cuba. Mas aí eu aprendi a ser gerente fazendo coisa errada, né?
A gente teve que montar 7 escritórios da América Latina, em todos os países. Argentina, Colômbia, Venezuela na época. Infelizmente hoje não mais. E tinha que ir lá contratar gente. Errava, né? Eu contratava todo mundo igual a mim no começo. Eu ia fazer essa pergunta. Quem nunca errou assim, né? Porra, era óbvio. Esse cara é bom pra caramba. Ele é bom pra caramba porque eu tava olhando no espelho, né? Exato. É o contrário, eu demorei para... Então, eu não me vi gerente assim de cara, foi meio necessidade por força do crescimento. Eu tive bons resultados como contribuidor individual e acharam que eu ia ser bom gerente, entendeu? Alguém me pegou sempre e falou... assim. É natural. O cara é muito bom no que ele faz, naturalmente ele vai ser gerente. Mas né? eu não sabia nada. Eu achava que eu tinha que contratar caras iguais a mim e os caras tinham que fazer o que eu fazia. Assim, era basicamente isso. Eu fui aprendendo errando, né? Sim. Errei demais, né? Acho que todo mundo passa por esse momento, né? É um aprendizado que a gente tem que passar para ser um bom gestor de pessoas, né? Entender que... eu acho que a evolução na carreira de liderança passa por entender isso. Né? Porque senão se continuar errando, aí talvez você seja no lugar errado fazendo a coisa errada. Né? Mas acho que faz parte da evolução você perceber, opa... Né? Eu acho que nada substitui a prática em qualquer área, né? Você faz 70-20-10 lá. A prática é o 70%. Você aprende tudo na prática, inclusive gestão de pessoas. Mas hoje existem muito mais ferramentas para quem quer ser gestor, quais são as técnicas. Né? Fora a internet, que enfim, você encontra uma série de coisas. Então dá para você acelerar e perder menos tempo. Errar menos. Errar menos, talvez. Naquela época era go horse. Né? Hoje a informação está mais disponível para quem quer aprender e errar menos.